Senhoras e senhores, o novo Banco de Desenvolvimento iniciou suas operações em julho de 2015, após a assinatura do acordo do NDB em 2014 em Fortaleza, no Brasil. Após 10 anos, estamos muito honrados em celebrar a 10ª reunião anual do Conselho de Governadores do NDB, aqui, novamente, no Brasil. Tenho agora a honra de convidar a presidenta do novo Banco de Desenvolvimento, senhora Dilma Rousseff, para proferir o seu discurso. Muito bom dia. Excelentíssimo senhor presidente da República Federativa do Brasil, senhor Luiz Inácio Lula da Silva. Excelências, membros do Conselho de Governadores do novo Banco de Desenvolvimento, ministros das Finanças dos países membros. Integrantes do Conselho de Diretores do novo Banco de Desenvolvimento. Prefeito Eduardo Paes. Excelentíssimos senhores ministros e distintos convidados, senhoras e senhores. Há 10 anos, os líderes dos países dos BRICS lançaram as bases para um novo tipo de banco multilateral de desenvolvimento, que fosse pautado em cooperação, igualdade e respeito mútuo, em oposição a abordagens e condicionalidades impostas de cima para baixo. A criação do novo Banco de Desenvolvimento, mais do que um simples marco institucional, foi algo maior, uma declaração política de intenções e de práticas. A declaração de que os países BRICS e o Sul Global deixaria de ser apenas um receptor passivo de modelos de crescimento a eles impostos, para tornar-se um ativo arquiteto de seu próprio futuro. Desde a sua criação, o NDB foi construído sobre uma clara premissa, a de que os países do Sul Global, os países membros dos BRICS, têm o direito, bem como a capacidade de definir seus próprios caminhos de desenvolvimento. Que a infraestrutura, a modernização industrial e tecnológica e a sustentabilidade deveriam ser financiadas, não por meio da imposição de modelos uniformes, mas sim impulsionando a justiça social, promovendo a soberania e o crescimento sustentável. O NDB nasce assim como uma alternativa, mas, acima de tudo, como uma afirmação de um princípio, de que o desenvolvimento deve ser sustentável, inclusivo, justo, resiliente e soberano. Comemoramos, portanto, a primeira década do banco não só com orgulho, mas também com um senso renovado de propósito. O mundo de hoje não é o mesmo de 2015. Ele está mais fragmentado, mais desigual e mais exposto a crises sobrepostas. Crises climática, econômica, geopolítica. O multilateralismo está sob pressão. Testemunhamos um recuo na cooperação e o ressurgimento do unilateralismo. O ressurgimento. Tarifas, sanções e restrições financeiras estão sendo usadas como ferramentas de subordinação política. As cadeias produtivas globais estão sendo reestruturadas, não apenas pela busca de mais eficiência, mas sim por interesses geopolíticos. E o sistema financeiro internacional continua profundamente assimétrico, colocando os fardos mais pesados sobre aqueles com menos recursos. Tal cenário exige não mais e não menos cooperação. Mais e não menos cooperação. E exige instituições que reflitam as realidades e as aspirações do mundo de hoje. Não somente do mundo de 8 décadas atrás, mas do mundo agora que coloca grandes desafios diante de nós. É por isso que o novo Banco de Desenvolvimento é importante. É por isso que nossa missão continua não apenas relevante, mas essencial. Demonstramos nos últimos 10 anos que é possível construir uma instituição confiável, eficiente e adaptável, que produz resultados reais e, ao mesmo tempo, defende os valores da solidariedade, da equidade e da soberania. Não temos o objetivo de substituir quem quer que seja,
Porém, buscamos provar que há mais de uma maneira de promover o desenvolvimento. E os países emergentes e em desenvolvimento merecem instituições que compreendam seus desafios, respeitem suas escolhas e apoiem suas ambições. A estrutura de governança única do banco, baseada na igualdade entre os membros, é uma prova dessa crença. Nenhum país domina, nenhuma voz é silenciada. Operamos com base no princípio de que a parceria deve ser horizontal e que o desenvolvimento é mais eficaz quando está ancorado nas prioridades nacionais e pertence àqueles a quem se destina. A próxima década será decisiva, não apenas para o MDB, mas para todos os países BRICS e para o Sul Global. Devemos enfrentar a emergência climática com determinação e solidariedade. O financiamento climático, mais do que uma mera promessa, deve ser um mecanismo concreto em prol da adaptação, transição energética e resiliência, principalmente nos países mais afetados por eventos climáticos extremos. O NDB precisa estar na vanguarda desse esforço, ampliando os investimentos em infraestrutura verde, energia limpa, transição energética e tecnologias inteligentes para o clima. Também devemos abraçar a revolução digital, não de maneira passiva, mas sim ativa e estratégica. Conectividade, inteligência artificial e dados estão mudando a nova economia. Entretanto, sem uma política de inclusão, só aprofundaremos a exclusão, e aí a exclusão digital. Devemos garantir que a transformação digital se torne uma ferramenta de empoderamento, não de marginalização, que aumente a produtividade, promova a inovação e amplie o acesso à educação, à saúde e aos serviços públicos. E, ao mesmo tempo, devemos permanecer comprometidos com a infraestrutura física e social. Estradas, portos, sistemas de água, moradia, transporte público e saúde continuam sendo essenciais para a construção de sociedades inclusivas e resilientes. Não há desenvolvimento sustentável sem essas bases sólidas. Para enfrentar esses desafios é preciso inovar. Devemos fortalecer o financiamento em moeda local, explorar swaps bilaterais, ajudar nossos países membros a reduzir a exposição à volatilidade externa e aprofundar os mercados de capitais domésticos. Devemos expandir nossa área e nossa rede de parcerias, com bancos nacionais de desenvolvimento que são tão importantes, com outros bancos multilaterais, fazer cofinanciamento, e com o setor privado e a academia, além de trabalharmos de forma bastante respeitosa e soberana com os países membros, os governos dos países membros. Precisamos tornar o conhecimento, a tecnologia e as ferramentas financeiras acessíveis aos nossos países membros, especialmente aqueles com capacidade institucional limitada. E, acima de tudo, precisamos continuar sendo uma plataforma de confiança. E em um mercado e um mundo marcado por confrontos e desconfiança, o NDB deve se posicionar como um espaço de diálogo, cooperação e objetivos comuns. Nossa força reside não apenas no tamanho do nosso balanço patrimonial, mas, acima de tudo, na legitimidade de nossa missão e na união dos nossos países membros. Vou ser clara, nós estamos apenas começando. Em nossa primeira década, o NDB lançou as bases. Na próxima década, devemos consolidar nosso papel de liderança para o desenvolvimento equitativo, sustentável e autônomo em um mundo multipolar. O que significa desenvolver ainda mais uma instituição que não seja apenas financeiramente sólida, mas que também seja politicamente relevante e transformadora. Que essa seja a década de ouro da instituição, uma década em que atuemos com ousadia, pensemos a longo prazo e permaneçamos fiéis ao espírito que deu origem a esta instituição. Juntos, com visão, coragem e determinação, continuaremos a construir um futuro melhor para os nossos países, os nossos povos e as gerações futuras. Muito obrigada.